Os irmãos aqui mais antigos, se eu estiver errado, os irmãos me perdoem. Mas, na época de vocês, os amigos de vocês chegavam e diziam: ei, eu estou sem dormir aí há 5 dias, eu estou com insônia. Criança, na época que vocês eram crianças. Vocês ouviram falar nisso? Não, irmãos. Hoje, os adolescentes, irmãos, eu acho que por isso que fazem tanto filmes de zumbi. Porque acho que retratando a adolescência. Parecem uns zumbis. E isso, irmãos, eu estou sendo aqui bem direto, é algo que nós precisamos ligar um alerta. Porque depois que as tragédias acontecem, não há mais o que ser feito. Não há mais o que trabalhar. Nós precisamos agir antes. Nós precisamos atuar antes, para que as coisas elas não cheguem ao limite. Infelizmente, no momento pandêmico que nós vivemos, observamos que o número de pessoas com ansiedade, depressão, número de estresse, transtornos pós-traumáticos e várias outras coisas aumentaram e cresceram de uma forma alarmante. E é algo cada vez mais comum em nosso meio. E por isso que nós precisamos ter uma atenção maior para com isso, ter um cuidado maior para com isso. Irmãos, nós não podemos bater no peito e achar que nós não podemos ter uma fragilidade emocional. De forma nenhuma. Às vezes você vê uma pessoa toda estruturada, mas você vê por fora. Você não sabe como está o seu coração. Você não sabe quais as angústias, quais os dilemas, quais as perturbações que ela tem passado. E eu gostaria de chamar a atenção para isso, irmãos, para que nesse retiro vocês pudessem permitir que as pessoas acessassem os seus corações. E que vocês desejassem acessar o coração do outro. Porque às vezes, irmãos, nós conhecemos as pessoas apenas nas superficialidades. Você vai passar aqui dormindo com seu colega de quarto, com seu amigo de quarto, com seu irmão. Hoje, sábado, domingo, segunda, terça, pelo que eu vi, sai quarta pela manhã. E você não conseguir saber quais os dilemas que essa pessoa enfrenta. Quais as dificuldades, quais as angústias. Que nível de comunhão é esse? Você entende? Que nível de comunhão é esse? Nós precisamos refletir sobre isso. Se nós queremos uma saúde mental mais forte, nós precisamos cuidar melhor do nosso coração. O sábio Salomão, lá em Provérbios, se eu não me engano, capítulo 4, versículo 27, disse: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O coração, porque dele sai as saídas ou as direções da vida. É lá, irmãos. Às vezes, a gente pergunta a alguém: como é que você vai? A pessoa diz: não, eu vou bem. Mas bem em que sentido? Você está bem em que sentido? É engraçado. As pessoas chegam, às vezes, no consultório, e eu gosto de fazer essa pergunta: como é que você está? Como é que tem passado? A pessoa diz: não, estou bem. Eu digo: mas bem em que sentido? Aí quando eu digo bem em que sentido, a pessoa diz: não está tão bem não, as coisas não... Entende? A gente precisa aprofundar mais os nossos relacionamentos. Porque lá é onde, de fato, mora os nossos monstrinhos. Os nossos pântanos. E a gente precisa, irmãos, ter a capacidade e a condição de estar disponível para termos acesso a isso. Às vezes, assim, vocês veem pessoas aqui na igreja, eu digo pela minha experiência, que eu atendo pessoas cristãs também, que você vê aqui, é uma bênção na igreja, mas quando chega lá no consultório, irmãos, não é que aquela pessoa é uma maldição, mas é que ela tem tantas dificuldades emocionais e que às vezes aqui não tem espaço para a pessoa tratar. Sabe, porque às vezes alguém chega para a gente e diz: ei, eu estou passando por um processo de depressão, diz: vai buscar mais a Deus, não sei o que lá, não sei o que lá. E às vezes a gente não para nem para escutar.
nem para saber o que é que está acontecendo. Às vezes, o buscar a Deus que você manda, já foi Deus que mandou aquela pessoa te buscar. E você é um servo de Deus. Então, aquela pessoa está buscando a Deus, agora você é quem não está permitindo que Deus o encontre. E nós precisamos entender isso, irmãos. Nós somos chamados para estarmos disponíveis para as pessoas. Precisamos romper com essa cultura que nos torna egoísta, onde nós só queremos. Mas queremos para quê? Pode passar, amigo. Então, precisamos... pode passar. Precisamos resgatar ou instaurar essa cultura de aconselhamento entre uns e outros. Aqui é uma ideia geral que eu gosto muito, né? Pode passar, que vai basicamente trazer 3 ou 4 grandes momentos da história da redenção, que é a criação, onde tudo foi criado bem, né? No sentido, precisamos entender que o homem ele é complexo, né? Eu vi aqui que vai ser trabalhado parte física, parte espiritual. O homem ele é complexo. E quando Deus criou o homem, ele formou tudo isso. Suas emoções, seus sentimentos, sua vontade, sua parte física, seu intelecto. E lá na criação, essas coisas eram saudáveis. Até que o pecado veio e corrompeu isso com a queda. Por isso que nós sofremos no nosso físico, nós sofremos nas nossas emoções, nós sofremos na nossa espiritualidade por conta da queda. Mas, pela misericórdia e graça de Deus, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que toda a esfera humana ela fosse redimida, ela fosse resgatada, e nós não passássemos mais a ser dominado ou dependente da queda. É aqui, muitas vezes, onde se tem um certo conflito no meio cristão. Porque, veja, nós entendemos que o corpo ele pode adoecer. Ou veja que coisa interessante, irmãos. Os irmãos conhecem algum crente ou cristão que nunca adoeceu? Não. Porque faz parte, irmãos. Nós estamos aqui. Olha a quantidade de deficientes visuais que tem aqui. Olha quantas pessoas usam óculos. Deficiente visual não é que é 100%, mas que tem limitações visuais. Isso é uma deficiência do nosso corpo. E não é porque nós somos salvos que agora passamos a ver completamente. Você está entendendo? Isso não nos faz menos ou mais cristãos. Só que do ponto de vista emocional, existem teorias por aí que dizem que uma vez que nós somos salvos, nós não temos mais problemas emocionais. Isso não é bem verdade, irmãos. Ora essa, se o próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, a gente vai dizer que há uma luta entre carne e espírito. Se há uma luta no campo espiritual, se a parte física ela não foi plenamente sarada, por que só a parte emocional? De onde vem essa ideia? E é nesse ponto que eu gostaria de salientar que nós precisamos cuidar das nossas emoções e permitir que Deus cuide dela para que nós possamos cuidar das outras pessoas. Observe que lá no texto de Paulo, lá em 2 Coríntios, fala que nós vamos passar por tribulações, irmãos. O que é tribulações? De onde vêm as tribulações? Nós precisamos entender que nós somos pó, que nós somos frágeis. Nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje aqui nós podemos estar bem, graças a Deus, mas amanhã eu não sei. E eu espero que amanhã, quando eu precisar, o meu irmão esteja disponível. Sabe? Porque ele ouviu essa mensagem e ele entendeu que ele precisa ser um socorro. Que ele não apenas deve esperar que alguém faça algo, mas que ele deve ser algo para alguém. Essa cultura, irmãos, precisa ser quebrada, irmãos, porque isso tem adoecido as pessoas. A cultura da passividade, que venha a nós, tudo tem que ser feito. Não, faça. Às vezes você vê um lixo aqui, não foi eu que joguei, vou-me embora. Mas, às vezes, aquele lixo pode se tornar um acidente para outra pessoa.
e eu sou responsável por isso. Porque a minha omissão contribuiu para que esse acidente acontecesse. Então eu preciso compreender isso. Pode passar. Dando continuidade aqui, nós observamos que o coração, basicamente, como eu já falei, é constituído pelas emoções, pela vontade e pelo intelecto. Esse é um aspecto que muitas vezes nós não atentamos muito. A transformação do evangelho, irmãos, ela não acontece no nosso exterior. Ela não acontece na nossa roupa. Ela não acontece no nosso cabelo. Ela não acontece no nosso corpo. Ela acontece em nossos corações. O evangelho, ele adentra no mais profundo do nosso ser. Ele não transforma a nossa aparência. Lembra a história clássica do rei Davi. Quando Davi foi ser escolhido rei por Samuel, Samuel tinha um raio-x meio defeituoso. Porque o olhar de Samuel era direcionado para onde? Para onde? Para a aparência, para o exterior. Eita, ali dá um rei primeira. Ali é show. Mas o olhar de Deus era direcionado para onde? Para o coração. Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu vejo coração. Entende? E esse é o ponto, irmãos. Se Deus vê o coração, e nós somos seus servos, nós precisamos passar da aparência. Nós precisamos ir além da aparência. Nós precisamos enxergar o coração dos nossos irmãos. Aqui, irmãos, os irmãos podem ver eu aqui pregando, mas os irmãos não sabem do meu coração. Não sabem o que se passa aqui por dentro. Eu posso ver aqui os irmãos aqui, tudo vestidinho, arrumadinho, cheirosinho, mas eu não sei o que passa no coração dos irmãos. E é esse ponto que nós precisamos resgatar. Eu preciso ter um interesse genuíno e verdadeiro pelo meu irmão. Eu preciso ter um interesse genuíno e verdadeiro pelo meu irmão. Igreja é difícil, irmãos. Porque igreja, no sentido cristão, exige sacrifício. E o primeiro sacrifício que nós devemos fazer é o nosso ego. Você fazer parte de qualquer clube, fazer parte de um governo, fazer parte de qualquer coisa, irmãos. Você faz com tranquilidade. Mas o corpo de Cristo é muito mais profundo. E exige de nós que nós estejamos dispostos para os nossos irmãos. Não interessa quem seja. Não interessa quem seja. O que seja, devemos estar lá. O sacrifício de Cristo foi por um pecado. O sacrifício de Cristo foi por um pecado. Hein, irmãos? Foi por quê? Tem várias razões, mas no sentido de pecado. Foi por quê? Por todos. Não, isso aqui eu não vou chegar, não. Não, isso aqui... Tem gente que parece que a gente é um imã. Quando a gente se aproxima, se distancia. É um negócio engraçado, né?
O corpo de Cristo não deve ser assim, irmãos. Eu não entendo como é possível haver intrigas no corpo de Cristo. Tem possibilidade. Pode ter até na igreja. Mas se você faz parte do corpo, irmãos, não há como. Pode ter pessoas que eu não tenho nem, assim, eu não me aproximo muito, mas ele jamais vai ser meu intrigado. Eu posso não ter, porque nós precisamos entender também uma coisa. Nós não temos como ser próximos ou íntimos de todos. E de onde vem esse ensinamento? Do nosso Senhor Jesus. Observe bem, Jesus tinha quantos apóstolos? Quantos eram mais chegados? Quantos eram mais chegados? 3. Dos 3, quem era mais chegado? 1. Entendeu, irmãos? Mas a gente tem que ter os mais chegados. A gente pode não ser chegados de todos, mas todos fazem parte dos 12. E de todos, eu tenho 3. E de 3, eu tenho 1. E esse é o modelo de Cristo. Você entende? Agora, eu não posso não ter ninguém. Eu não posso não ser achegado de ninguém. Ah, mas ninguém me entende. Tá, e você entende as outras pessoas? Nós adotamos, às vezes, uma perspectiva de que eu preciso ser compreendido para compreender. Não é verdade. Você precisa compreender para ser compreendido. Você precisa entender para ser entendido. Tem um livro, irmão, se você puder ler, eu acho que todo cristão deveria ler, se chama assim: Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Livraço. Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. O que é que esse autor vai dizer? Que muitas vezes, irmãos, o Deus da nossa vida não é Deus, mas sim as pessoas. Não sei se os irmãos já ouviram falar em autoestima, baixa estima, ansiedade social. Em linhas gerais, baixa estima, autoestima, ansiedade social, nada mais é quando nós fazemos com que a nossa estima dependa das outras pessoas. No sentido em que eu só me sinto bem se eu pensar que aquela pessoa está pensando bem de mim. Aí eu me sinto bem. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem sentar aqui no banco da frente. Porque se ela vier até aqui, ela vai se preocupar como as pessoas estão vendo ela. Entende? Aí, entendeu o ponto que eu quero chegar? Eu preciso detectar essa pessoa para cuidar dela. Porque ela precisa de mim. Eu não preciso aqui no púlpito, na frente de todo mundo, dizendo, não. Eu preciso detectar essa pessoa porque ela precisa de mim. Você está entendendo? Porque há um problema nas suas emoções. Há uma falha nas suas emoções. E você precisa chegar junto dela. Irmãos, os irmãos estão por fora da quantidade de pessoas no nosso meio que sofrem de problemas emocionais. E tem medo, às vezes, de procurar alguém porque sabe que aquela pessoa vai vir igual um trator de esteira. E no lugar do meu sofrimento melhorar, vai piorar. Aí não dá. Nós somos pessoas complexas. O ser humano, ele é complexo. Se você vê a carta de 1 Coríntios, irmãos, tem gente que vive sonhando com a igreja primitiva, mas parece que só leu até Atos 2. Esquece do resto dos capítulos de Atos tudinho. Porque nós queremos viver uma vida sempre de fantasias. Sempre o outro é melhor do que eu. Sempre o passado foi melhor do que o presente. Isso traz complicações para a nossa vida. Traz dificuldades para a nossa vida. Pode passar.
Ixi, falta 10, irmãos. E agora, hein? Passa aí, passa aí. Pode passar, pode passar, pode passar. Precisamos entender que a igreja é um lugar de cura. Irmãos, veja que coisa interessante. Quando nós lemos os evangelhos, observamos que Jesus encontrou várias pessoas. Os irmãos concordam com isso? Em algumas situações, os irmãos já ouviram uma palavrinha lá, e Jesus se compadeceu. Jesus teve compaixão. Irmãos, isso é uma palavra muito profunda. Quando Jesus curava alguém, não era apenas no seu aspecto físico. Você já pensou, irmãos, um leproso? Os irmãos sabem que naquela época era quase como a pandemia, a Covid. Todo mundo está isolado, né? Teve lepra, meu amigo, se isola. Os irmãos viram a experiência do que é estar isolado. Imagina um leproso passar lá com outros leprosos, tudo doente, isolado. Ninguém podia tocar e Jesus chega e toca. Você sabe o quão aquele toque restaurou suas emoções? Você imagina, não, você está me tocando, mas você não pode me tocar. Como assim? Entende? Então, às vezes, nós precisamos entender que as pessoas ao nosso redor, elas estão esperando que a gente faça algo. Se você está esperando que alguém faça algo, e a pessoa do seu lado está esperando que alguém faça algo, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada. Tem uma lógica aqui, eu vou aplicar isso. Paulo fala lá em Filipenses, se não me engano no capítulo 2, não lembro bem agora, que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. A lógica é essa, irmãos. Tá? Eu preciso sempre estar disponível para as outras pessoas. Eu preciso sempre estar presente para as outras pessoas. Porque se eu mudar essa perspectiva de considerar... Porque o que Paulo está dizendo assim, você considera o outro, considera o outro. Se eu não considerar o outro, esperar que o outro me considere, ninguém faz nada. E esse é o grande problema da nossa sociedade hoje, irmãos. Isso é sério, mas velho, se você parar para analisar, você vai ver que é realidade. É realidade, é muito sério isso. Muito sério. Mas ninguém fala sobre isso, porque existem vários outros fatores. Pode passar, amigo. Então precisamos entender que a igreja é esse lugar de cura, é uma comunidade terapêutica que nós precisamos ter essa disposição. Pode passar toda essa parte, pode passar. Pronto. Volta um pouquinho. Esse é o ponto. Você precisa ser um conselheiro. Tá? Porque, irmãos, veja que coisa interessante. Para dar conta de 50 pessoas, é trabalhoso. Eu trabalho como psicólogo e assim eu atendo, em média, por semana, pelo menos 30 pessoas diferentes. Né? Mas você já pensou, se você for um conselheiro para outra pessoa, aquela pessoa para outra... Então, ninguém vai se sobrecarregar. Você está entendendo a lógica? Ninguém vai se sobrecarregar. Tu já imaginou aqui o pastor, né, não sei quantos membros tem, vamos lá, 150, 200, 300 membros, e só ele ser o conselheiro de 300 pessoas? Não tem lógica, irmãos. Isso não se sustenta. Por isso que a Bíblia é perfeita. Então nós precisamos entender que nós somos chamados para cuidar da alma uns dos outros. Desejamos levar ao Senhor nossas lutas e ensinar uns aos outros de modo que a igreja seja fortalecida e o mundo possa testemunhar a sabedoria e o amor de Deus através da igreja. Esse é nosso objetivo. Aqui precisa ser de fato um lugar de refúgio. Tá?
Mas não somente porque vocês vieram se encontrar diretamente com Deus, mas vocês vieram se encontrar com Deus através dos seus irmãos. Pense nisso. Porém, como temos uma longa lista de nossos próprios problemas, podemos facilmente achar que é melhor deixar o cuidado com os outros a cargos daqueles que são mais qualificados, mas o reino de Deus opera de maneiras algumas vezes inesperadas para nós. Aqui, os fracos e humildes são aqueles que fazem o trabalho pesado do cuidado pastoral. Isso é importante. Eu sei que Deus constituiu pastores, mas nem por isso Ele não nos deu a tarefa de cuidar um dos outros, que é uma tarefa pastoral. Nós somos pastores um dos outros. Precisamos compreender isso, irmãos. Enquanto nós não nos responsabilizarmos pelos nossos irmãos, a coisa fica feia. Porque a salvação é individual. Eu vou dar conta da minha vida. Vai. Mas leia outras partes das cartas paulinas para você ver também a responsabilidade que você tem com seus irmãos. Por exemplo, não se torne escândalo para o seu irmão. Não faça o seu irmão tropeçar. Todas as coisas me são lícitas, mas tudo isso Paulo está dizendo, ó, a salvação é individual, mas tu não está no barco só. A salvação é individual, mas tu faz parte de um corpo. Tá? Lembra-se disso. Nós somos um corpo. E eu quero estar na glória com o meu irmão. E eu quero ser bênção na vida do meu irmão. Tá? Saia com essa mensagem aqui hoje. Eu quero ser bênção na vida do meu irmão. Eu quero ser um lugar de descanso, de refúgio na vida do meu irmão. Quando você fizer isso, irmãos, você vai ver que outros vão fazer para você. Nós nunca devemos fazer nada pensando em algo em troca. Mas é que a lógica é essa. Quando a gente faz, pode não recebermos agora, até na glória, mas vem. Porque é a lei da semeadura. Mas nós nunca devemos fazer pensando em receber, mas em fazer. Tá? Porque veja coisa interessante. O maior feito da história não obteve nada em troca. Qual foi o maior feito da história? Hã? Pode falar, irmão, sem medo. Qual foi o maior feito da história? O sacrifício de Cristo. A salvação do homem. O que é que Jesus ganhou com isso? Só problema. Entendeu, irmãos? Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso objetivo. Pode passar, amigo. Ele mesmo, aqui a gente já leu esse texto, pode passar. Pode passar. Aí. Aí aqui a gente vê 8 lições que servem para que nós possamos moldar essa cultura em nossas igrejas. Eu não vou passar por conta do horário, mas o material está com o pastor Rafael. Passou um pouco, só para a gente ver de forma geral. E os irmãos têm acesso a isso, para que nós possamos implementar em nossas igrejas um lugar de cura. Isso aqui é baseado em um livro chamado Aconselhando Uns aos Outros. Pode passar, passa. Eu tinha resumido, mas aqui eu especifiquei mais. Aqui a gente vê a lição 2, que é aproxima-se das pessoas. A lição 1 é que nós possamos desempenhar uma função de humildade, que é justamente isso. Estar sempre disposto para as pessoas, aproximar das pessoas, irmãos. Lembre-se, você é um ser humano. A pessoa ao seu lado também. Se ele dá choque, você também. Tá? Então nós precisamos quebrar essa ideia de que a gente tem tanta dificuldade de se aproximar das pessoas. Já pensasse, irmãos? Você era o maior problema da humanidade e Deus se aproximou de você?
Você não tinha nada para dar a ele, e Deus foi lá e se aproximou. Ele é o nosso modelo. É porque a nossa cultura ensina assim, ó, só se aproxime de alguém se alguém tem algo a oferecer a você. Os nossos relacionamentos são pautados nisso, em trocas de valores. Nós vemos as pessoas como objeto que nós podemos usar e devemos usar, mas a cultura bíblica não. Ela quebra essa linha. Por isso que nós vivemos em uma sociedade tão doida. E nós não podemos deixar que essa perspectiva da sociedade entre em nossas igrejas. Às vezes nós nos preocupamos com o mundanismo em tantas outras coisas, mas esquecemos que esse mundanismo ele também é a filosofia que nós praticamos no nosso dia a dia. Às vezes a gente está preocupado com tanta coisa assim, porque é mais destaque, mas as sutilezas, vão entrando. E quando a gente menos espera, as coisas estão decaídas. A lição 3, como eu disse, conheça o coração. Isso é o mais profundo, irmãos. Superficialidade das pessoas a gente conhece com muita facilidade. É muito fácil. Eu passo aqui nesse retiro aqui, os 4 dias, fico amigo de todo mundo. Mas é aquele amigo que eu não sei quem é o pai dele. Pronto, foi engraçado. Eu, conversando uma vez com um colega, e ele tinha um outro amigo em comum. Né? E aí, eu gosto de conversar e procurar saber várias outras coisas, né? E esse amigo, eu acho que conversando com ele, talvez disse que eu procurei saber quem era o pai dele, de onde ele era e tal. Aí ele chegou para mim e fez, mas rapaz, eu sou amigo de fulano de tal, e eu nunca nem sabia de onde ele era, nem contando aquilo como uma coisa grandiosa, quando na verdade não é. Isso mostrava que a amizade dele era superficial. A amizade, ela precisa de fato ser profunda. Nós precisamos de fato saber quem é a pessoa ao nosso lado. Às vezes tem alguém aqui que veio aqui para cá, está uma semana atribulada, um mês, um início de ano, e ela não teve a oportunidade de falar aqui. Porque ninguém deu essa oportunidade. Porque está todo mundo tão focado em buscar para si que não se lembra do outro. Mas vamos mudar essa perspectiva. Vou passar. Temos a lição de número 4. Conheça as influências decisivas, tanto pessoas como o nosso físico, que vai ser palestrado aí, afeta as nossas decisões. E uma coisa interessante, irmãos. As circunstâncias, entenda bem, ela não nos afeta como pessoas e as nossas condições físicas. Mas a circunstância, ela revela como está o nosso coração. Então, guarde bem isso. Um exemplo de uma emoção. Eu não me iro, porque aquela situação provocou a ira. Eu me iro porque a ira estava em meu coração. E aquela situação, aquela circunstância, revelou a ira. Entende a diferença? Nós costumamos responsabilizar as situações pelas nossas emoções. Quando, na verdade, as situações, elas revelam o nosso coração. Lição de número 5, seja pessoal e ore. Como isso tem que haver aprofundamento. E ore. Né? Leve aquelas situações a Deus, ajude também o seu irmão em oração. Converse sobre o sofrimento. Irmãos, precisamos entender que o sofrimento não pode ser um tabu em nosso meio. Como eu disse, fulano está pensando em tal coisa. Aí todo mundo, não sei o que lá. Não. Vá lá saber o que está acontecendo. Por que ele está pensando naquilo? Ninguém pensa nada em vão. Existe uma razão. Existe um porquê. Mas é mais fácil nós pegarmos nossas pedrinhas e não é bem assim as coisas. Converse sobre pecado. Pode passar. Ficou bem claro ali. Lembre-se e reflita sobre tudo que a gente viu aqui. Então a gente precisa ter essa disposição. Meus amados irmãos, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Louvo a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado.
vejo as misericórdias dele na minha vida. Agradeço ao convite, agradeço a disponibilidade de vocês aqui e que o Senhor nos dê graça para que nós possamos ser bênção na vida dos nossos irmãos. Amém? Que Deus os abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A gente agradece ao pastor Otoniel. E nesse momento eu convido o Ministério de Louvor para louvar mais um hino. Louvado seja o nome de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor com esse último hino dessa noite, com muita alegria. Amém?
podem sentar. Amém. Senhor Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração nesta noite. Que palavra, Senhor, que nos despertou nesta noite. Senhor, nos ajuda a enfrentar os nossos dilemas. Nos ajuda, Senhor, a buscar também um tratamento psicológico diante de tantas situações, Senhor, que enfrentamos. Oh, Pai, nos ajuda, Senhor, a ter empatia pelo próximo. A gente às vezes prega tanto, Senhor, sobre amor, sobre compaixão, e às vezes não quer escutar o próximo, como foi falado tão bem aqui. A gente canta tanto, Senhor, esse belo louvor, Senhor, eu quero ser como Tu. E talvez a gente não busca entender a profundidade disso, ser como o Senhor. De escutar aquele que está desesperado, de estender a mão para aquele que caiu. Senhor, nos ajuda, meu Pai, a ser como o Senhor, verdadeiramente. Oh, Deus, e ajuda cada pessoa aqui, Senhor, que talvez nesta noite está passando por algum problema emocional, Deus. Que o Senhor ajude cada um, auxilie cada um e nos ajude, Senhor, a estender a mão, ao invés de atirar pedras, ao invés de se afastar. Nossa, meu irmão está com a cara tão oprimida, eu vou me afastar dele. Não, Senhor. Aí é que a gente tem que chegar junto e estender a mão e ajudar de alguma forma, Deus. Oh, Deus, nos ajuda, meu Pai. Se tem alguém aqui viciado na internet, no celular, enfim, Senhor. Faça com que venhamos sair daqui nesta noite tendo mais cuidado das nossas emoções, da nossa mente, Senhor. Às vezes a gente separa a mente de todo o corpo, onde não deve separar, meu Pai. Ajuda a Tua igreja, ajuda cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ministrou nesta noite. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero convidar o pastor Washington para vir orar encerrando, dando a bênção apostólica. E antes dele encerrar orando, avisar sobre a cantina, certo, irmãos? A cantina está aí, então vamos comprar na cantina para que o reino de Deus venha a ser abençoado também, certo? Graças e paz, irmãos. Boa noite. Alegria estar aqui com os irmãos. Vamos ficar de pé, então, e vamos orar encerrando. Senhor, muito obrigado por Tua presença conosco. Muito obrigado por estarmos unidos para Te louvar, para Te buscar, para bendizer o Teu nome. Obrigado pela vida do Teu Filho, que se dispôs a vir até aqui para ministrar também aos nossos corações. Obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor nos dê uma noite tranquila, um sono reparador. E amanhã possamos estar aqui mais uma vez, buscando ao Senhor, adorando o Senhor, tendo comunhão com os nossos irmãos. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Estenda assim as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo, seja com a sua vida e sua família, hoje e para todo sempre. E todos dizem amém. Dê um abraço aí no seu irmão que está próximo de você.